Obrigado. Então, estamos começando lá na página 49. Vamos começar aí um novo capítulo. Só que o início do texto, nós já estávamos falando sobre isso nas aulas de redação, que eram os poemas. E aí, bom, de ontem para hoje eu ainda não recebi nenhum poema. Acredito que vocês ainda estão começando a fazer, né? Sim, eu ainda estou Alguém, começando por a acaso, escrever. já teve alguma ideia? Já começou a rimar alguma coisa? Pensando ainda. Já rimei algumas palavrinhas. Já é alguma coisa. Tinha uma pergunta. É só Covid-19 ou pode fazer de outra coisa também? Só desses assuntos da atualidade. Pode ser Covid, pode ser vírus, pode ser isolamento, pode ser quarentena, pode ser vacinas, pode ser esperança de dias melhores. Esses assuntos. Então, fico aí esperando ainda as gravações até a terça-feira, hein? Professora, Oi. pode, tipo, botar o negócio para gravar, só que vendo, só que a câmera só apontada só pro poema? Claro que não. Como é que eu vou saber quem está lendo o poema? Se é você, se é seu pai, se é seu irmão? Entendeu? Quero alguém gravando você ou você gravando você. Pode ser também. Eu quero me gravar, só que eu tô com vergonha de ler o meu poema para a senhora e acabar fazendo errado. O poema é tão pequenininho. Eu já li, eu achei maneiro o meu, eu achei bom o meu, achei bom. Não, 12 versinhos pequenininho, você não vai ficar nem 1 minuto na tela. Vai ser tão rapidinho. Não, sim, mas eu fico com vergonha de, tipo, acabar fazendo errado, entendeu? A pressão, né? Vamos lá. Lá na página 49. Começamos. Agora que você já fez um exercício de sensibilidade em relação à leitura dos poemas, vamos analisar mais um. Dessa vez, o do Mário Quintana. O poeta, diferentemente de Fernando Pessoa, apresenta-se com rimas e recursos gráficos. Então, este poema aí tem rimas. Verifique, relembre com os colegas o que você já sabe sobre a rima, recurso que aparece no texto a seguir. Fique atento ao tema do texto e às palavras que se unem pelo som. Então, por isso que já está aí no poema de vocês, um coloridinho nas pontas. Não está assim o seu livro? Então, esses coloridinhos aí já está te dando até as colas de quais rimas está presente aí. O roxo combinando com outro roxo, laranja com laranja, verde com verde, azul com azul. E lembrando o que nós vimos ontem em redação, estão vendo que todas as palavras rimadas estão no final do verso. No caso, são as rimas externas ou rimas finais, em que só tem aí no final do verso. Então, comecemos lá o texto para partir para a interpretação. O dia abriu-se, seu parassol bordado. O dia abriu-se, seu parassol bordado, de nuvens e de verde ramaria, e estava até um fumo que subia, minuciosamente desenhado. Depois surgiu no céu azul arqueado a lua, em pleno meio-dia. Na rua, o menininho que seguia parou, ficou a olhá-la admirado. Pus meus sapatos na janela alta, sobre o reborbo, céu que eles faltam, para suportarem a existência rude. E eles sonham, imóveis, deslumbrados, que são 2 velhos barcos encalhados, sobre a margem tranquila de um açude. Então, sigamos para a interpretação de baixo. Só tinha ali, 2 detalhes ao lado, que seriam palavras diferentes aí. A primeira palavra, fumo, seria a mesma coisa que fumaça, e estava até um fumo que subia.
fumo que subia seria fumaça que subia. E minuciosamente é quando você diz alguma coisa cuidadosamente, nos mínimos detalhes. Primeiro, na primeira estrofe do poema, o que Mário Quintana quis sugerir ao separar as sílabas das palavras? Quando ele fala assim, ó, e estava até um fumo, estava até uma fumaça que subia minuciosamente. Por que vocês acham aí que ele separou as sílabas do minuciosamente? Por causa dos traços que tem entre as palavras. Não, mas por que ele quis separar essa palavra? As outras ele não separou? O significado da palavra é cuidadosamente? Ele quer ter o máximo de cuidado. A demonstrar para nós que alguns pedaços não são igual a gente pensava. Não, ainda Assim, não. exemplo. Porque é uma palavra exemplo, difícil. main, a gente achava que era NTE. Exemplo. Você parou pra gente perceber que tem alguma coisa naquela palavra ali. Ainda Porque não. é uma palavra difícil. Uma palavra difícil? Também não. Olha, a fumaça ia subindo minuciosamente. A fumaça ia sumindo cuidadosamente. Ela ia Devagar, subindo devagar. devagar. A fumaça ia subindo devagar. Isso mesmo. Não precisa gritar. A fumaça ia subindo devagar. Quando ele falou minuciosamente, é para a gente ler essa palavra bem devagar. Dois, somente para colocarmos verdadeiro ou falso. Julgue as afirmativas a seguir, assinando V ou F. Primeiro, o ponto de exclamação é utilizado em dois momentos. Olha, foi lá naquele primeiro, a lua, em pleno dia. E o outro foi para suportarem a existência rude. O ponto de exclamação foi usado em dois momentos. Um momento era surpresa e o outro era lástima. Verdadeiro ou falso? O que é lástima, professora? Você está reclamando de alguma coisa. Então, eu acho que sim. Verdadeiro, muito bem. Segundo, no quarto verso do soneto, a palavra minuciosamente aparece com hífen, com o intuito de você ler, produzindo sílaba por sílaba. Verdadeiro. Certo? Próximo. A forma gráfica minuciosamente representa o significado dessa palavra no poema. O minuciosamente daria para ser substituída aí pelo cuidadosamente, a fumaça ia subindo cuidadosamente? Sim. Verdadeiro. Não. E último, na terceira estrofe, as reticências indicam a suspensão de parte do verso do terceiro. Parece que ele ainda queria falar alguma coisa ou não, foi só para seguir o pensamento. Ó. Parou, ficou a olhá-la, admirado. Ô tia, então fala aí como é que ficou tudo, para ver se vocês têm. Por enquanto, VVV. E o último, F, porque este ponto de reticências não foi para indicar aí a supressão do pensamento, não. Ele poderia ser até utilizado como ponto final. Ficou como? VVVF. 3 vezes e um F. Peguei para trás, 3. O eu lírico do poema, que é a voz do poema, se manifesta por meio de um objeto. Então, procure lá no texto qual é o objeto que ele personifica. Tem um objeto representado através do poema. Procure que objeto seria esse.
Sapatos? Certo, muito bem. O objeto era Sapatos. sapatos. E na última, o título do poema remete a que imagens? O que é o parasol bordado? O dia abriu-se, seu parasol bordado. Se o dia abriu-se, qual seria esse sentido que ele falou do paracel? Ou do parasol? O dia abriu-se, o seu parasol bordado. Se Com o sol amanheceu, lindo sempre ali, com o sol raiante, não sei. onde está o sol? Onde estaria o sol? No céu. No céu. Então, o céu aberto. Mas o que seriam, segundo ele, essas fumaças? Pensa aí no céu. As Nuvens. nuvens. Nuvens, isso. O céu aberto, porém com as nuvens. Agora, nós vamos iniciar aí, vai dar tempo de fazer pelo menos até a número 5, porque essa matéria é muito fácil. Quem tem irmão menor, até eles já sabem fazer, porque vocês aprenderam isso na segunda série. Então, nem tem como falar que esse conteúdo você nunca viu, porque não é verdade, que é separar as sílabas. Você já viu isso há muito tempo atrás, só que algumas vezes vocês ainda se confundem para separar as sílabas. Olha aí, está espelhado então aí o mesmo conceito que está aí no seu livro. O que vem a ser a sílaba? É um grupo sonoro formado por um ou mais fonemas, pronunciado em uma única expiração. Então, quando você expira, você solta aquela sílaba. Lembre-se de que toda sílaba tem por base uma vogal. Então, sempre as sílabas terão uma vogal. Portanto, não há sílaba sem vogal. Então, não tem como você colocar em uma sílaba uma consoante sozinha. Obrigatoriamente, você tem que ter pelo menos uma vogal naquela sua sílaba. Um jeito que eu acredito que as professoras tenham ensinado muito tempo atrás, quando você começou a aprender sobre sílabas, era o de bater as palmas. Quantas batidas de palmas seriam a quantidade de sílabas? Por exemplo, ao pronunciar o macaco, você bateria a palma quantas vezes? Ma-ca-co. 3 vezes, 3 sílabas. Então, isso não era novidade para ninguém, né? Seguindo aqui, de acordo com o número de sílabas, você também já aprendeu isso, nós só estamos lembrando. De acordo com o número de sílabas, elas se classificam em monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas. Monossílabas, se ela só tem uma sílaba só. Dissílaba, 2 sílabas. Trissílabas, 3 sílabas. E polissílabas, se ela tem 4 sílabas ou mais, porque tem palavras que são muito grandes. Então, você pode ter palavras de 5 sílabas, 6, 7, 8, 9, 10. Depende aí do tamanho daquela palavra. Então, isso também não é novidade, né? Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, você já está cansado de aprender. E o último termo, que é a sílaba tônica e a sílaba átona. Isso eu esqueci, professora. O que é? Então, vamos lá. As sílabas de uma palavra pronunciada com diferente intensidade. Uma é, que não era uma pé não, saiu errado. Uma é forte e as demais são fracas. Então, a sílaba forte recebe o nome de sílaba tônica. E a sílaba fraca
recebe o nome de sílaba átona. Então, sílaba tônica é a sílaba que você fala com mais força na hora que você pronuncia aquela palavra. Por exemplo, na hora de falar caneta, o ne foi o mais forte. Então, esta sílaba mais forte, a gente chama de sílaba tônica. Se a palavra, por exemplo, é parede, na hora que você fala parede. O re é o mais forte. Então, é a sílaba tônica, é o re. Se a palavra é televisão, televisão, o zão é o mais forte. Então, o zão é a sílaba tônica. Então, nada disso foi muita novidade, né? Sílaba é cada partezinha daquela palavra. Dependendo do número de sílabas, eles são classificados em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. E a sílaba mais forte é a tônica. As outras mais fracas são chamadas diátonas. Então, pense aí que cada um vai responder individualmente. Pense primeiro no seu nome. Não fale ainda para os demais. Cada um vai me dizer do seu nome qual seria a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte do seu nome. Por exemplo, o meu, Cristilene. Na hora que você pronuncia, tem uma que é a mais forte. Cristilene. Então, o lê seria a minha sílaba tônica. Se você tiver com dificuldade, só finge que alguém está assim te chamando, aí chama o seu nome bem alto, que aí você vai ver qual seria a sílaba tônica do seu nome. Então, eu vou pela ordem que está aparecendo aqui no meu computador, hein? Então, Leandro, qual é a sílaba tônica do seu nome? DR. Leandro? Eu sou o Leandro. Tá certo? Não. Não, né? Então, para pensar um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Melissa, qual é a sílaba tônica do seu nome? Eu acho que é o L-I, Lia. Melissa, certinho. O Li é o mais forte. João, qual é a sílaba mais forte aí? A sua sílaba tônica? É o ão. João. Ão é o mais forte, é. Os nomes que têm alguma acentuação já fica mais fácil, né? Leandro, já sabe qual é a sua sílaba tônica? Acho que é o AM. Leandro. Leandro. O an é o mais forte. Agora foi. Iago, qual é a sua sílaba tônica? O A. Iago. É. Gabriela. Gabriela. Ué. Ué. Stephanie. Eu acho que é o TST. É, isso. Stephanie. Miguel. Qual é? É L. Qual é L? Seu nome tem quantas sílabas? Separa aí o seu nome. E Gel. Então, é uma dessas duas. Ou é o Mi ou é o Gel. Acho que é o Gel. É o Gel, É, o porque Gel. o seu nome não é Miguel. Oi, gente, meu nome é Miguel. Não dá. Helena, qual é a sua sílaba tônica? O Lê. Helena. Isso aí. Cauã, sílaba tônica do seu nome? Certo. Manuela? Cabeça de panela. Isso aí. Mariana? Cabeça de banana.
E aí, Mariana? Ana. Ana tem 2 sílabas, se decida. Ó, Mariana. Tem 4 aí. Qual dessas é a mais forte? Acho que é o NA. Mariana. Oi, gente, eu sou a Mariana. Ri. Mariana. Mariana. Só o A. Sara? R.A. R.A. Sara? Oi, gente, eu sou a Sara. S.A. Ah, Sara. Sara. O Sa é o mais forte. João, como o outro João já disse a resposta, você vai falar do seu nome, Henrique. Mas, tia, eu não vi, a minha internet caiu, eu voltei agora pra aula. Ah, tá. Mas mesmo assim, você vai responder qual é a sílaba mais forte de quando você fala Henrique. O quê? Henrique. Meu nome é João Henrique. R. Ah, bom. Henrique. O ri é o mais forte. Então, a gente vai treinando, que aí a gente já vai aprendendo um pouco mais sobre essas sílabas tônicas. Então, já coloque aí na sua número 1. Vamos lá, vamos mandar ver que a gente vai até a 5. Lapisinhos em mãos, borrachas. Só lembrando aí os 7 itens aí em cima. Olha só, para a gente não errar, tá? Não pode separar ditongo nem tritongo. Quando for hiato, vai ficar separado. Não vai separar as vogais dos hiatos. Os dígrafos RR, SS, SC, S cedilha, XC vão ficar obrigatoriamente separados. Somente o LH, NH, GU e QU é que não se separa. Não separam sílabas anterior à consoante. Então, ali, ó, apitou. E se o encontro consonantal estiver no início da sílaba, também ficam juntos. Então, o livro trouxe palavras bem fáceis. Olha só. Vamos separar a sílaba. Depois de separar, nós vamos circular aquela sílaba tônica, a sílaba que era mais forte. Então, como vai ficar aí cansado? Quantas sílabas? 3. 3. Então, manda ver. O Iago para de escrever e pode fazer a sua resposta. 3. E qual vai ser a sílaba tônica mais forte delas? O Sá. Tia, qual é a página? Certíssimo. 51. 51, tá. Letra B. Felizmente. Quantas sílabas deram aí na sua? Men. Não, foi 4. 4. Todas deram 4 igual da Helena? Sim. Qual é a sílaba tônica? Men. Men. Certinho. Não. Felizmente. Felizmente. Circula o men. Trator. Quantas sílabas deram aí? 2. 2. Qual a mais forte? Tor. Tor. Certinho. Ih, já começou a correr o nosso tempo. Sair. Chá. Ou, não. É o ir? Ir. É o ir? É o ir. Ir. Certo. Separa o sair e só circula o ir. Ir. Por que será que, professora, tipo, não pode começar com porque o Sá é mais forte, é isso? Como? O Sá, ele é mais forte do que o ir? Claro que não. A gente não circulou o sa. O exercício para você circular o mais forte é sair. O ir Não, é o mais forte. Vamos lá. Saiu rasgada a folha. É justamente essa folha? Da página. Nossa, tem muito mais.
Vai da E até a L. Vai. 350. Quer dizer, Ô, João, a página é 300 e pouco. A gente está na página 52, João. não, eu tô falando da 53. Ah, tá. Então, faz a 52. A 52 está inteira. Vamos lá, que o tempo está passando. Calor. Separa aí em duas e põe a sílaba tônica. É. Lor. Lor. Isso mesmo, certinho. Fama. Fã. Ou. Fama. Muito bem. Médico. O né? Mé. É o mé. Certinho. Mesa. Me. Perfeito. Órfão. Não, peraí. Ão. Eu não separei, desculpa. Órfão. Ele é órfão. Não, é o ó. Órfão. Pula o ó. Qual é o professora? Desculpa, mas qual é mesmo a H? É mesa? Qual é? É a E Zá? fala você, quando você pronuncia mesa, qual é o mais forte? Zá. Mesá. Pega ali aquela mesá. Qual é mesa? Ah, presta atenção. Feijão. O Ão. Jão. Fei fica junto, hein? É feijão. Acertei. Capaz. Paz. Paz. Capaz. Pesado. Do. Tá, é o SA, tá? Usar. Isso. Uhum. Agora, olha só, para a gente ganhar Professora, tempo aí, repete para mim desde aí, por favor. Daí. órfão. Pensa aí, Leandro. Órfão. Quando você fala órfão, qual é o mais forte, meu amor? O O ó. órfão. Isso, agiliza. Feijão. Qual é o mais forte? Fei. Fei. Pega ali o feijão. É Ah, feio? não, gente. É Aí. região. Eu tenho uma piada sobre feijão. Sabe o que o arroz falou pro feijão? Você é feio? Capaz. Capaz foi o quê? Paz. 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 E pesado. Usar. Isso, meu filho. Vamos. Número 2. A gente não precisa escrever assim, não. Olha. Divida as palavras quando possível, indique o número. Só coloca o número, tá? Número 1, número 2, número 3 ou número 4. Para dar mais tempo da gente fazer outros exercícios. Desabrigados. Tem quantas sílabas? Conta aí no dedo. Não precisa separar aí, não. 5. Perfeito. Pode colocar. Casa, tem quantos? 2. Nossa, daí é exercício de segundo ano. Janela, 3. só. Uma sílaba. Uma só, não vai dividir. Dor, Também uma sílaba. uma só também. Elefante, 4. 4. tudo bem. E livro, 2. certo? Agora, de acordo com o número que nós colocamos na número 2, nós vamos encaixar essas palavras na número 3. Monossílabas é uma sílaba só. Quantas lá em cima você colocou que só tinha uma? Só e 2. Então, Só copia e dor. depois aí. Eu não entendi. De Você sílaba são 2, certo, professora? De sílaba. Monossílaba. Não. Faz lá de cima da número 2. Você colocou que só tinha uma sílaba. Não, já botei. O só e o dor. O só e o dor. Estou repetindo porque ela não havia entendido. Ah. O só e o dor. Duda, quais foram as palavras que vocês falaram que tinham 2 sílabas? Casa e livro. Isso, copia lá na letra B.
Na trissílaba só tinha uma palavra, que tinha 3. Janela, eu acho. A janela. Isso. E a última... Ô tia, Oi. na trissílaba, elefante também não tem 3 sílabas, não? Tem 3? Separa aí pra mim, elefante. Ah, tá. Deixa. Elefante. Deixa. Tia, de sílaba é o quê? Qual foi lá em cima que você botou que tinha 3? Não, é de sílaba. De sílaba. Quais foram as palavras lá em cima que você botou que tinha 2 sílabas? A B e a G. Então, copia lá embaixo, meu amor. E a polissílabas vão ficar 2 palavras. Elefante e desabrigados. Certinho. Elefante e desabrigados. Número 4. Isso vai dar para fazer a número 4, gente. Rapidinho. Faça a separação de sílaba das palavras a seguir e classifique quanto ao número de sílaba. Então, olha só, para a gente não precisar escrever a palavra, só corta ela aí para a gente dizer se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Vamos lá. Cabeleireiro. Cabeleireiro é difícil de separar, hein? Já separei. Quantas sílabas aí? 5? É 5. Veja se a sua ficou. Pra mim também deu 5. K, Tá? B, lei, rei, ro. 5. Então, se é 5, pode colocar aí poli. Polissílaba. Polissílaba é quando tem 4 ou mais. No caso, ela tem 5. Estouro tem quantas? 3. Estouro, certinho. Bota um T de trissílaba. E agora, mais, se separa ou não se separa? Ai, meu Deus. Yuri. Yuri. Mais. Isso. Para. E aí? Mais separa ou não separa? Não separa. Não separa. Então, mais é monossílaba. É mais. Você só pronuncia uma única vez. Olha, não vai dar mais tempo. Então, olha só. Fica para casa somente terminar a número 4 e a número 5. Tia, eu tô com a câmera desligada hoje que eu tô passando mal. Eu nem assisti a aula de geografia. Tá bom, não tem importância não. Eu sei que você participa. Tá bom? 4 e 5 para casa e sigo esperando aqui os vídeos sobre os poemas, tudo bem? Se quiser mandar, olha, professora, eu tô mandando esse, mas vê se ficou bom, senão eu mando outro. Fiquem à vontade, tá bom? Beijos, ótima semana para vocês e depois terminem o 4 e o 5. Tchauzinho para todos.